Graça e paz, queridos. Oremos. Senhor, cantamos agora suplicando a Tua vinda. E o Senhor disse que quando o Teu Evangelho for pregado em todos os reinos, todas as nações, nos quatro cantos da terra, o Senhor voltaria. Nós não sabemos quando nem como isso será feito, mas uma coisa temos certeza: o Senhor nos comissionou a pregarmos essa palavra. E a forma mais prática de fazer com que a Tua vinda seja abreviada, ainda que não dependa de nós, é pregando a Tua palavra. Que nós possamos pregar a Tua palavra, viver a Tua palavra, para que de fato a Tua vinda aconteça, porque ela há de acontecer. E o nosso desejo é que isso se dê, ó Deus, o quanto antes, para abreviar o sofrimento dos santos. Mas também sabemos que após a Tua vinda, aqueles que não Te conheceram, que não se renderam a Ti, estarão eternamente perdidos. Por isso, precisamos pregar a Tua palavra. Nos ensina a viver como cristãos, e assim o Teu nome ser reconhecido e glorificado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com a tua Bíblia aberta em Atos, capítulo 11, nós iremos refletir acerca dos versos 19 a 30. Nesses versos nós encontramos uma expressão célebre, marcante, em que serviu para intitular o nosso sermão de hoje à noite. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. A pergunta que devemos responder depois desta reflexão é: por que esses discípulos em Antioquia foram apelidados, referendados, chamados de cristãos? Depois de respondermos a esta pergunta, devemos fazer uma autoanálise no final do sermão, enquanto estivermos indo para casa e durante a semana. Eu tenho sido conhecido e reconhecido como cristão por aqueles que estão à minha volta? Mês passado eu estive negociando com um empresário e durante a negociação eu pude evidenciar nitidamente que aquele homem era cristão, que ele era um discípulo de Jesus. E depois de finalizar o negócio, para não usar aquele jargão, nós somos irmãos, então vamos fazer uma negociata. Depois de finalizar a negociação, eu perguntei para ele e ele confirmou, externou algo parecido a meu respeito, e então conversa foi fluindo e ele disse: olha, nós temos um propósito. Todas as vezes que nós terminamos um condomínio, nós então construímos uma igreja, nós equipamos a igreja, nós deixamos ela
toda preparada com som, com mobília, entregamos a chave para o pastor. E então, como há um condomínio já em volta, já há público e aquela igreja passa imediatamente a funcionar. Uma família de cristãos que são reconhecidos como tais. Queridos, nós temos aqui a ponte pronta, o caminho pavimentado, a picada aberta, o trilho já pode ser então trilhado por aqueles que vão levar a mensagem aos gentios. Em primeiro lugar, nós tivemos Filipe pregando aos samaritanos. Samaritanos eram mistícios, meio que judeu, meio que gentil. Mas depois nós tivemos o romano Cornélio indo até Pedro, mandando buscá-lo. Foi atrás da mensagem. Agora não, agora nós temos cristãos, discípulos de Jesus, indo a uma cidade gentia, cosmopolita, para pregar o evangelho definitivamente a não judeus. Por que é que os cristãos de Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos? Em primeiro lugar, eles foram chamados de cristão porque pregaram a palavra de Deus mesmo em tempo de caos. Eles foram intitulados de cristãos porque eles pregaram a palavra de Deus ainda que estivessem sendo perseguidos. Atos 11:19 diz assim: os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Eles estavam sendo dispersos. Isso significa expulsos, perseguidos. Eles estavam fugindo porque os cristãos eram perseguidos, presos, torturados, assassinados. Então eles saíram de suas casas, deixaram sua família, deixaram seus bens, deixaram sua criação, deixaram todos os recursos materiais e fugiram para uma cidade em que eles acreditavam não serem mortos, presos, torturados. Mas como é que alguém que em fuga, tentando preservar a sua vida, vai perder tempo em pregar? Como é que alguém que deixa tudo para trás, que perde tudo aquilo que trabalhou por anos, deixando possivelmente parentes, amigos, ainda tem tempo, interesse, coragem, disposição de pregar? Como é que ainda tem gente que em meio a uma quarentena de mais de 130 dias, com gente morrendo próximo e longe, com emprego, sem emprego, com poucos recursos, como é que tem gente que em meio a uma tragédia em que nós vivemos ainda tem tempo para pregar, ainda tem interesse em pregar? Foi por isso. Foi por esse tipo de gente que, mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo a sua vida correndo o risco de morte, eles pregavam a palavra de Deus. A maioria dos que foram dispersos por causa da morte de Estevão foram um caminho afora anunciando a palavra de Deus aos judeus que encontravam pelo caminho.
porque também a mensagem daqueles que pregam, fazendo dela a coisa mais importante da sua vida, é diferente. Se lembra de quando você recebeu a Cristo? Quando Cristo te alcançou? Se lembra quando você estava numa conferência evangelística? Ou quando alguém pregou para você? A intensidade, a disposição, a coragem, o ânimo, a alegria. Porque era a coisa mais importante. Esses que estavam sendo dispersos por causa da morte de Estevão, fugindo de Jerusalém, eles já não estavam mais tão preocupados com a sua vida, com os seus bens, com os seus afazeres. Eles sabiam que tinha uma mensagem que falava acerca de um Jesus Cristo de Nazaré, que mudava a vida das pessoas por toda a eternidade. Mas, diz o texto, que alguns deles pregaram não só para os judeus, mas também para gregos, helenistas. Eles foram chamados de cristãos, primeiro porque pregaram a palavra de Deus, ainda que suas vidas corressem risco. Pregaram a palavra de Deus em meio à tragédia, em meio à pandemia, em meio a todo tipo de adversidade. Em segundo lugar, eles foram chamados de cristãos porque não eram preconceituosos. Eu sei que há muito preconceito contra a mulher, contra o negro, contra o índio, contra o pobre. Mas nessa época o preconceito principal era com o não-judeu, que nós intitulamos de gentil. Mas alguns desses, de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, pregava também aos helenistas, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra helenista, que na maioria das Bíblias está traduzida como gregos, pode também ser traduzida como gentil ou pagão. Antioquia possuía uma população heterogênea, pessoas vindas de muitos lugares. E lá então, esses discípulos de Jesus, vindos de Cirene, de Chipre, pregaram a palavra de Deus aos não-judeus, pela primeira vez. Depois de Cornélio e sua família e amigos, pela primeira vez, um nascido de novo, um cristão, prega para um não-judeu. Vai até eles e prega. Eu sei que para muitos sair nas ruas, bater na porta e falar de Jesus é difícil. Me lembro que na quadra 2 nós batemos numa casa que tudo indicava era de um pai ou mãe de santo, não sei. Todos os adereços ali pareciam, a pessoa veio nos abordar e quem estava do meu lado, não me lembro, ficou receioso, mas eu continuei falando, apresentando a mensagem. E a pessoa muito arredia, mas ainda assim me ouviu. Mas nós sabemos que no nosso país, até para uma pessoa de uma outra religião, ela nos ouve, e mesmo que não venha nos ouvir, o máximo que vai fazer é fechar a cara e soltar um palavrão. Mas aqui, pregar para não-judeu era algo extremamente desafiador. Vocês já ouviram, não vou me estender, mas era algo impensável para um judeu ortodoxo. Um judeu tradicional sequer entrava na casa de um gentil, quanto mais ia até ele para poder anunciar-lhe a mensagem de salvação. Queridos, mas aqui tem algo surpreendente. Quem foram esses evangelistas? Quem eram esses homens e mulheres vindo
de Chipre e de Cirene. Quais são os seus nomes? Quem são os seus pais? Quando foram que receberam a mensagem? O certo é que nem Globo Repórter, nem nenhum outro historiador vai saber quem eram os seus nomes, de onde vieram, para onde foram. O certo é que homens anônimos para nós, cipriotas e sirineus, pregaram a palavra de Deus aos nossos antepassados. Você já parou para pensar que esse foi um dos eventos mais extraordinários da história da humanidade? Aonde o Evangelho alcançou homens e mulheres como nós, que não nascemos no judaísmo, nem por sangue, nem por pátria. Agora, cadê? Quem são? Pessoas anônimas. Não tem o nome, não tem sobrenome, não tem sequer outra informação exceto essa que acabamos de ver. Se eu perguntasse para vocês quem foi o físico que desenvolveu a teoria da relatividade geral, vocês diriam? Quem? Eu não combinei com ninguém, eu podia ter combinado. Então vou perguntar para o Arthur, depois para o João, depois para o Marco. Se nós perguntarmos quem é esse físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, todos vocês sabem, podem não estar lembrados, que foi Albert Einstein. Se nós perguntarmos quem foi o filósofo grego que criou a história da caverna, todos sabem que foi Platão. Se eu perguntasse para vocês quem foi o pintor que desenhou Mona Lisa, todos vão responder Leonardo da Vinci. Mas eu pergunto, quem foram os homens que pregaram a palavra de Deus para os teus antepassados, que mudou a eternidade de bilhões de pessoas? Quem foi? Ninguém sabe. Percebe? Como nós supervalorizamos homens que foram importantes, sim, mas que tudo o que eles ensinaram ou já existiram, apenas fizeram uma pseudo-descoberta, ou se perdeu com o tempo, ou não tem valor para outros, mas são homens reconhecidos, com o nome gravado na história. Mas quando nós pensamos naqueles que levaram o Evangelho para os não-judeus, nós sequer sabemos os seus nomes. Sabe por quê, queridos? Porque a glória de Deus. Porque o Evangelho foi Ele que nos deu. Porque a capacitação veio do alto. Porque nós somos apenas servos. Porque Ele quis deixar claro que nós precisamos cumprir a nossa missão para que o nome dele seja glorificado e não para que o nosso nome fique na história. Eu li recentemente que a Inglaterra, Estados Unidos e outros países estão acusando a Rússia de tentar hackear os procedimentos que estão sendo desenvolvidos para a vacina contra o Covid-19. A ideia é que aquele que conseguir, primeiramente, cumprir todos os estágios e poder produzir em massa, além de ficar bilionário,
esses também vão ficar famosos como quem solucionou os problemas da humanidade. E até nisso há esse tipo de perigo, roubo. Mas por quê? Porque eles querem ter o seu nome na história, querem ser reconhecidos e conhecidos. Queridos, sabe por quê? Nós precisamos entender que esses discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles não estavam preocupados com o seu próprio nome. Eles não estavam fazendo propaganda da sua igreja, do seu ministério. Eles estavam falando de Jesus Cristo, pregando a Jesus como Salvador. Antioquia era sem dúvida uma cidade estratégica, próxima ao porto, 20 e poucos quilômetros. Ela dava início à missão mundial, internacional da igreja. A cidade foi fundada há 300 anos antes de Cristo por Seleuco Nicanor, um dos generais de Alexandre o Grande. Ele a chamou de Antioquia por causa do seu pai, Antíoco, também conhecida como Antioquia Bela ou Antioquia da Síria, porque havia uma outra Antioquia. Possuía uma população, pasme, de aproximadamente 500 mil habitantes, muito maior do que o Gama. E naquela época, cidades desse porte eram grandes metrópoles. Ela só era menor do que Roma e Alexandria. Uma grande colônia judia se estabeleceu naquela cidade porque foi oferecido a eles cidadania plena por Seleuco. Além disso, havia pessoas da Pérsia, da Índia, da China e depois até mesmo das Américas. Aquela cidade, Antioquia, era uma cidade estratégica para o avanço do Evangelho. Pessoas vindas de todos os lugares. Depois que o Império Romano incorporou Antioquia, 64 a.C., ela se tornou a capital do Império Romano na Síria. Pois bem, foi ali, nesta cidade tão importante, que os discípulos foram chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos porque Cristo estava com eles. O verso 21 do capítulo 11 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Preste atenção, ninguém pode ser reconhecido como cristão se Cristo não estiver com ele. Ninguém pode, por conta própria, se tornar semelhante a Jesus antes que Jesus habite o seu coração. Eles não faziam de conta que seguiam a Cristo, não eram dissimulados, não viviam de fachada. Cristo estava com eles. Esse texto é muito forte. Quando Jesus está presente nas nossas vidas e na mensagem que pregamos, o resultado é extraordinário, é espetacular. Pessoas creem e se convertem. Quando Cristo está conosco, está na nossa mensagem, o resultado é diferenciado. Pessoas creem e se convertem. Você entendeu isso? Quando nós pregamos a Cristo e Cristo está presente nesse processo, vidas se transformam. Eles foram chamados de cristãos, segundo o texto, porque o Senhor estava com eles.
Muitos, crendo na mensagem, se converteram ao Senhor Jesus. Em quarto lugar, queridos, eles foram chamados de cristãos porque possuíam características semelhantes ao seu mestre, a Cristo. Os versos 22 a 24, acompanhem comigo, diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eles viviam numa cidade de grande imoralidade e luxúria. Eram constantemente assediados por essa luxúria. Antioquia era famosa pelas suas corridas de carro, de carroça, pela busca deliberada pelo prazer dia e noite. Em termos modernos, nós podemos dizer que aquela cidade era enlouquecida pelo jogo e pela imoralidade sexual. Era uma mistura de Las Vegas com Amsterdã. Uma cidade imunda na sua moralidade. Eles cultuavam uma deusa chamada Dafne, cujo templo estava a 8 quilômetros da cidade, em meio a bosques de louro, aquela folha que usamos para comida. A lenda diz que Dafne era uma jovem mortal em que Apolo tentou violentar, e correndo de Apolo, ela então se transforma em uma planta de louro. As sacerdotisas do templo de Dafne eram conhecidas como prostitutas sagradas. E todas as noites, então, elas corriam pelos bosques e os fiéis ao culto de Dafne iam atrás das prostitutas para cultuá-la. Uma frase chamada a moral de Dafne significava todo tipo de depravação e luxúria. Era ali que estavam os cristãos. Porque é possível que nos nossos dias, eu e você, venhamos pensar assim: naquela época era fácil ser chamado de cristão. Ninguém era assediado como nós somos hoje. Ninguém tinha pornografia a todo tempo e hora. Aquela época era fácil ser cristão. Porque hoje, nos nossos dias, é muito mais difícil. Não tem uma série da Netflix que não fala de homossexualismo. Hoje é muito mais difícil. Basta abrir o celular ou qualquer página de notícia que lá está a imoralidade sexual. Hoje é mais difícil porque para ganhar dinheiro tem que se dar um jeito. Porque sem jeitinho ninguém consegue prosperar. Hoje é mais difícil. Porque afinal de contas, as pessoas estão sendo constantemente assediadas para satisfazer os seus prazeres carnais. Não era nem um pouco diferente. Ainda que não houvesse a tecnologia, era uma cidade imunda, era uma cidade pervertida, aonde as pessoas buscavam dia e noite satisfazer os seus prazeres, e havia liberalidade para isso.
liberdade total. E lá estavam homens e mulheres que eram apelidados de cristãos. Eles mandaram um tal discípulo de Jesus chamado Barnabé. Ficaram sabendo que gentios em Antioquia estavam se convertendo, então eles resolvem mandar alguém para verificar e, caso seja verdade, também para orientar. Mas eu fico imaginando, se Deus não tivesse no controle e eles tivessem mandado um líder moralista, um fiscal legalista, como é que seria? Se não fosse Barnabé, mas fosse um desses líderes que estão mais preocupados com o cabelo, com a roupa, com o ritmo das músicas, como seria? Possivelmente ele chegaria nessa igreja de Antioquia, uma igreja mistícia, cosmopolita, e ele ia dizer assim: está tudo errado, as vestimentas não batem, as músicas não são sacras, tem muito barulho ou pouco barulho, está tudo errado. Mas diz que esse homem que lá chegou, chamado Barnabé, ele era um homem de Deus. Ele chegou, a primeira coisa que ele viu, ele não viu se tinha preto ou branco, judeu ou gentil, homem ou mulher, criança ou adulto, rico ou pobre. Ele viu a graça de Deus. Ei, queridos, a gente precisa ver mais a graça de Deus e menos o defeito dos outros. Quantas vezes a gente chega na igreja e quer ver se tem poeira, quer ver se a luz está queimada, quer ver a saia, quer ver o corte de cabelo, quer ver o tamanho da barriga, quer ver o que não deveria estar querendo ver, ao invés de ver a graça de Deus. E ele, chegando lá, viu a graça de Deus. E quem vê a graça de Deus, age por meio da graça. Se você ou alguém que você conhece não age por graça, é porque está fora da graça. Aí é um outro nome que eu não vou falar porque ele é muito feio. Em algumas regiões ele é um palavrão sem tamanho. Então não vou dizê-lo. Mas quem não age pela graça está fora da graça. Esse tal de Barnabé estava cheio da graça de Deus. E o que é que aconteceu com ele? Ficou alegre. A primeira coisa que ele fez foi se alegrar. Queridos, não há nada mais importante do que um pecador sendo salvo. Não importa se ele era um traficante, não importa se era um pedófilo, não importa se é mulher, negro, rico ou pobre, não importa se é seu parente, se é seu inimigo, não importa absolutamente nada, quando alguém é alcançado pela graça de Jesus Cristo. Essa é a coisa mais extraordinária da vida. E Barnabé ficou muito alegre. E ele exortava, ele animava, ele estimulava o povo, para que eles permanecessem com aquele mesmo ânimo, aquela mesma dedicação, naquela mesma doutrina. E então, ele disse: olha, vocês precisam permanecer no Senhor, não deixa isso passar, não deixa esfriar por causa da pandemia, não deixa esfriar por causa dos outros, permaneça na fé que vocês abraçaram. Ele foi chamado, e assim os demais de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, eles eram cheios da graça, da alegria, e diz também que era um homem de fé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo. Ei, se as pessoas à nossa volta não estão vendo Cristo em nós, talvez essas características aqui não estão evidentes, ou estão apagadas.
alegria, graça, fé, paz, amor, bondade. Queridos, talvez nunca na história do nosso planeta, envolvendo especialmente os nossos dias, nós tivemos tanta oportunidade de demonstrar as características de Jesus. É impressionante. E eu não estou dizendo para você ser irresponsável, nós precisamos ser responsáveis, porque ser responsável também é bíblico e é cristão. Mas tem tanta gente precisando de uma atenção, de uma ligação, de uma visita, mesmo que não tenha um aperto de mão ou um abraço. Tem gente que se surpreende quando recebe uma ligação, porque em meio à pandemia as pessoas estão vivendo isoladas, vivendo uma mesmice há mais de 100 dias, vivendo um desânimo. E às vezes uma dessas características de Cristo em você pode fazer a diferença. Irmãos, em quinto lugar, eles foram chamados de cristãos porque eram humildes. Humilde e trabalhava junto. Diz o texto no verso 25 e 26, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eu fico imaginando da onde que algumas pessoas tiram alguns comportamentos dos nossos dias. Barnabé recebe uma igreja, uma mega igreja, rica, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. E ele então tem a autoridade dada pelos apóstolos. A primeira coisa que Barnabé deveria fazer, segundo o conceito de muitos nos nossos dias, é mandar fazer um grande banner e colocar na porta da cidade. Aqui é a comunidade do apóstolo Barnabé. Era o certo. Ele foi lá, entregaram para ele, era todo mundo novo convertido, todo mundo tinha que agora pedir bênção para ele, perguntar com quem deveria casar, onde deveria morar, vender suas propriedades, dar um carro zero para ele, um helicóptero, porque a igreja era grande, multidões. Mas não, Barnabé não está preocupado com o seu nome, ele está preocupado com Cristo, em pregar o evangelho de Jesus Cristo. E diz que Barnabé faz uma coisa que para muitos hoje é loucura. Ele vai chamar um homem que até tinha mais preparo que ele em algumas áreas. Está buscando alguém para puxar seu tapete, Barnabé? Para com isso, rapaz. Você vai botar aí um copastor? Está doido. Copastor é só para poder atrapalhar o trabalho. Não chama ninguém não, fica só você aí. Pega esse povo leigo e deixa ele sob o seu comando. Aí você domina. Se alguma coisa de errado acontecer, não tem problema, porque como você é o dono da igreja, nem disciplinado você pode ser, afastado jamais. Mas Barnabé, não sei por que cargas d'água, na verdade eu sei, movido pelo Espírito Santo, ele manda chamar lá em Tarso um homem refugiado, um perseguidor, mas que Deus havia convertido em apóstolo dos gentios. Ora, Barnabé pensou, se ele foi chamado por Deus para cuidar dos gentios, aqui é que tem gentil a rodo, vou trazer ele. É para cá que ele tem que vir, é aqui que ele tem que trabalhar. E diz o texto que eles trabalharam por um ano, ensinando conjuntamente. Tem trabalho para todo mundo,
Ei, aqueles que são chamados de cristãos não têm vaidade, não tem que ficar protegendo o seu cantinho, o seu departamento, é o meu ministério. Não, aqui é o meu, não é de Cristo não? Já mudou o nome? Não, é o meu departamento. Aqui é o banco da minha família. Bem que esse negócio de banco eu já falei, né? Eu uso o banco só como exemplo, mas não senta no lugar que o irmão está acostumado a sentar, não. Tem tanto lugar para você sentar. Um visitante pode, mas você não, meu irmão. Porque quando a pessoa senta num lugar diferente, que ela está acostumada a sentar, parece que ela está fora do prumo. Mas a verdade é, ninguém é dono de nada. É tudo de Cristo, nós somos servos. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Barnabé foi humilde. Ele sabia que ele não dava conta sozinho. Ele precisava de ajuda. Quanta gente está aí, afadigado, cansado, desanimado, mas não chama, não pede ajuda, não estende a mão, não pede socorro, porque acha que ninguém pode fazer, que a obra é só dele. Quantas pessoas, nas suas casas, tarefas domésticas, no seu trabalho, na igreja, estão sobrecarregadas. Sabe, queridos, por 2 motivos. Primeiro, porque se acha autossuficiente. Segundo, porque tem medo. Tem medo que outro faça tão bem ou melhor. Tem medo de perder o posto. Mas o mais importante, queridos, é que o texto de Filipenses 2, de 5 a 8, vai nos dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse foi Jesus, esse foi o nosso Senhor. Alguém está mandando mensagem para a Sofia, hora dessa, porque ela usa o meu iPad. No mínimo não está assistindo o culto. Devia estar assistindo o culto. O certo, queridos, é que nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor. O texto nos diz que eles ensinaram, trabalharam em conjunto. Agora eu queria chamar a tua atenção para isso. Você que é um conhecedor das Sagradas Escrituras, faz uma nova pesquisa. Verifica se em alguma comunidade em que os apóstolos trabalharam, os anciões, os profetas, os presbíteros. Veja se tem alguma comunidade com um único líder, um único pastor. A Bíblia, como um todo, deixa claro que o ministério pastoral é realizado de forma coletiva, é em equipe. Em alguns lugares, nós podemos até ter alguém formalmente como pastor, mas há outros informais, em pequenos grupos, que também exercem o ministério pastoral. Essa verdade deveria ser compreendida, internalizada por nós. Nós não teríamos tantos problemas nas igrejas, tanto racha, tanta divisão, tanta confusão,
Na maioria das vezes é porque o pastor se acha dono do rebanho de Deus. É porque ele acha que aquele cargo, aquela função é exclusivamente dele. Deus nos mostra, pelo exemplo de Barnabé, que o trabalho tem que ser colegiado, tem que ser em equipe. Eles falavam exclusivamente de Jesus. Eles imitavam os passos de Jesus. Eles ensinavam as verdades que Jesus ensinou. Eles viviam os mandamentos que Jesus mandou. Eles foram apelidados de cristãos. Os moradores de Antioquia eram conhecidos por apelidar os outros. Até imperadores, eles fizeram isso. Eles deram um apelido de cristãos como um mote, até de forma jocosa, até para poder fazer graça. Contudo, aquilo que parecia ser pejorativo, negativo, teve um efeito contrário. O que parecia ser um apelido jocoso ou depreciativo, tornou-se um adjetivo qualitativo para os seguidores de Jesus. Já pensou? Eu e você andando por aí, e as pessoas olham para nós e elas ficaram sabendo de Cristo. Ei, você é cristão, é? Você é discípulo de Jesus, é? Você segue aquele tal de Nazaré, né? Você é do caminho? Os discípulos tinham sido chamados de várias coisas, mas só aqui, pela primeira vez, são chamados de cristãos, porque se pareciam demais com Cristo. Queridos, alguns historiadores relatam que nesse período houve grande fome. E aqui está o último motivo pelo qual existiam outros, mas que eu vou relatar, que levou cristãos e não cristãos, amigos e inimigos do Evangelho, a intitular aqueles que ali estavam pregando a Cristo, chamando-os pelo apelido de cristãos. Eles socorriam os necessitados. Versos 27 a 30 diz: naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentou-se um deles, chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Uma grande fome, oriunda de sucessivas colheitas ruins. Então a fome se espalhou por toda a Judéia, também chegou à capital, Jerusalém, e eles então pediram ajuda, pediram socorro por meio de um profeta. Agora, olha que profecia, né? E o interessante é que esse profeta até some de cena, porque também seria um outro problema para muitos nos nossos dias, que ia ficar só pensando e falando do profeta. O profeta chega e diz: olha, virá fome, as pessoas vão passar necessidade. Não sei nem se ele acrescentou mais alguma coisa. O certo é que Lucas não se preocupa com a profecia de Ágabo, mas ele está preocupado com a atitude que os irmãos tiveram. Porque ainda que haja profecia, se não houver mudança de atitude, ela ficou no vácuo, ela não teve produtividade, não alterou o status quo. E ele então diz: olha, virá fome. E o povo, se tem fome, nós precisamos suprir a necessidade.
Os discípulos foram chamados de cristãos porque eles entenderam que em meio à igreja, aos irmãos, ninguém pode passar necessidade básica. Se está passando, é porque aqueles que estão à sua volta não são cristãos. Nós sabemos que, exceto nos casos em que não há conhecimento, irmãos, cristãos, discípulos de Jesus, não podem, em hipótese alguma, deixar os seus passarem necessidades. A igreja de Jerusalém envia Barnabé. Barnabé manda buscar Saulo. Agora a igreja de Antioquia manda de volta Barnabé e Saulo e outros líderes com comida. Aqueles que enviaram alimento espiritual recebem agora alimento físico. Se Deus tem nos dado, queridos, mais do que o que necessitamos, é para que outros comam da nossa mesa. E também para que nós possamos ajudar outros a colocar o alimento em suas mesas. Não se engane, se Deus tem te dado mais do que você precisa, não é para ir para o lixo, não é para esbanjar, não é para guardar, é para partilhar, é para compartilhar, é para dividir, é para suprir aqueles que não têm. Quero concluir. Eu gostaria que eu e você fizéssemos uma reflexão sobre o nosso tempo de crente. Quantas vezes, no seu tempo de crente, você foi chamado de cristão, de evangélico, de discípulo de Jesus? Quantas vezes no seu trabalho, na sua rua, na sua família, na sua escola, no seu lazer, alguém olhou para você e disse: você é crente? Você é diferente? Você se parece com um cristão? E quantas vezes, e em quantos lugares, você anunciou Cristo, pregou a Cristo? Porque eu digo e repito, é necessário testemunharmos Cristo com os nossos atos, com a nossa vida, mas isso não significa que não devemos falar. Ainda que seja por sinais, ainda que seja por desenho, ainda que seja pela escrita, ainda que seja oralmente, principalmente, nós precisamos pregar a Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que imita o mestre ao ponto de o confundirem com ele. Esses dias, andando por Lusiânia, eu vi 2 adolescentes, vestidos de preto, com skate debaixo do braço. Os 2 muito parecidos. Eles se parecem com todos que seguem a mesma ideologia. Se você for num show, se você for numa festa, se você for em determinados lugares, você vai perceber que as pessoas se parecem. E às vezes elas até falam iguais umas às outras. Se comportam de forma parecida. Usam o mesmo linguajar, as mesmas roupas, ou a mesma marca. Mas aonde estão os cristãos? Eu duvido que seja real a estatística de que nós temos mais de 1 bilhão de cristãos no mundo. Queridos, se nós tivéssemos 1 bilhão de cristãos, verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus, seguidores do caminho,
Vocês acham que o mundo estava no pé que está? Jamais, porque alguns cristãos vindo de Cirene e de Chipre, que outros já estavam vindo de Jerusalém, perseguidos, eles estavam pregando a palavra de Deus com tal intensidade, com tal vigor, com tal disposição, que eles inundaram uma cidade imoral chamada Antioquia, e de lá o evangelho se expandiu para todo o mundo. Se um pequeno número de cristãos se dispuserem a viver como Cristo, a falar como Cristo, a anunciar a Jesus Cristo, todos aqueles que estão à sua volta serão impactados. Uns se converterão, outros terão a mensagem para a sua condenação, mas todos ouvirão que Jesus Cristo é o Senhor. João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. João diz que todo aquele que crê na palavra se torna discípulo. Lucas diz que todo aquele que segue o mestre se torna como ele. E Mateus 5,16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todos aqueles que vivem como discípulos de Jesus não glorificam a si mesmo, mas a glorificam a Deus que está nos céus. Que a minha vida, que a sua vida, seja para a glória de Deus. E para que Deus seja glorificado, nós devemos ser conhecidos e reconhecidos como cristãos.